nós vamos continuar montando a nossa linha do tempo de Daniel, mostrando os cenários. Então nós vamos ler algumas passagens bíblicas e depois nós vamos identificar essas passagens na nossa linha do tempo. Então aqui nesse bloco nós vamos identificar o tempo da angústia. Então nós vamos definir, nós vamos mostrar aonde que está esse tempo da angústia, esse tempo de tribulação aqui neste gráfico. Então vamos ler primeiramente algumas passagens. Então vamos ler Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústias, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Bom, então o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que em determinado tempo do fim haverá uma angústia que nunca houve. Mas também ele está dizendo que o povo será salvo, né? Todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, o anjo Miguel, defensor do teu povo, que ele está falando aqui, vai o que? Proteger o povo de Deus. Então, nós vemos aqui duas coisas. O que interessa para a gente aqui no momento é que o tempo que ele está citando aqui é um tempo de grande angústia, o qual nunca houve antes. Bom, vamos então ler Mateus 24. 24 de 14 a 22. Quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ainda das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, vejam bem, tanto o texto de Daniel quanto esse texto aqui de Mateus, ele está falando, apontando para a mesma direção, está dizendo que haverá um tempo de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Então, os dois textos estão falando alguma coisa. Só que aqui em Mateus está falando o seguinte, olha como ele diz aqui, ó. Mateus está citando o quê? O que ele citou anteriormente? Ele citou aqui Daniel, né? Ele citou a assolação desoladora, que nós já vimos aqui. Ele está citando a assolação desoladora. Então, quando o templo for profanado, na metade da semana 70, será a assolação desoladora. Então está falando isso no começo aqui desse capítulo. Aí ele manda os cristãos fugirem. E depois ele fala desse tempo de angústia. Então ele fala aqui, ó. Porque nesse tempo, que tempo é esse? É o tempo da assolação desoladora. Então ele está marcando o tempo aqui. Então, no tempo da assolação desoladora, quando começar a assolação desoladora, haverá um grande tempo de tribulação como nunca houve antes. Então, nós já podemos identificar aqui no nosso texto. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses 5:3, só para complementarmos. Aqui ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, vamos analisar esses textos. Nós vimos que, a partir da assolação desoladora, vai haver uma grande tribulação, um grande tempo de angústia como nunca houve. Aqui em Jesus manda o quê? As pessoas fugirem.
Então, se ele está mandando fugir, o que acontece? As pessoas estavam num estado que era um estado mais calmo, né? Nós vemos aqui em Mateus, dizendo, em Tessalonicenses, dizendo: quando houver paz e segurança, haverá uma repentina destruição. Então, vocês acompanhem bem, está passando de uma situação para outra. Então, nós temos uma situação de paz, uma situação de segurança, e de repente, essa situação de paz e segurança vai acabar. Vai vir uma repentina destruição. Então, tudo indica que esse ponto, a assolação desoladora, é um divisor de águas. Nós temos aí um período antes que existe o que? Uma expectativa de paz. Uma expectativa de paz. Aqui vocês já podem identificar que eu já coloquei aqui no nosso gráfico, né? Então, a assolação desoladora é um divisor de águas. Então, antes da assolação desoladora, existe o que? Uma expectativa de paz. As pessoas estão dizendo, aqui na Bíblia, quando disserem paz e segurança, haverá uma repentina destruição. E tudo vai acontecer o quê? Muito de repente. As pessoas não estão esperando, porque elas não conhecem as profecias. Então, essa situação de paz, de repente, quando as pessoas não estão esperando, vai mudar para uma situação de tribulação e angústia. E a Bíblia fala que e de nenhum modo escaparão. Entende? Vocês entenderam bem essa situação? Por isso que nós temos que conhecer as profecias, porque aqueles que forem pegos de surpresa, a Bíblia fala que eles não vão escapar. Então nós temos que conhecer, nós temos que ajudar os nossos parentes, ajudar os nossos amigos, porque se eles forem pegos de surpresa, vai ser muito complicado. A Bíblia diz que não vão escapar, porque foram pegos de surpresa. Bom, então nós já vimos essa situação. Nós vamos ter uma expectativa de paz nos 3 anos e meio, né, nos primeiros 3 anos e meio, e essa expectativa ela vai ser repentinamente quebrada, e após a assolação desoladora, nós vamos entrar num período de tribulação e angústia. Então, nesse bloco aqui, nós já vimos, colocamos aqui esses textos bíblicos no nosso gráfico aqui de Daniel. Nós mostramos aqui exatamente onde será o período de tribulação e angústia. Então, continuando a montagem da nossa linha do tempo, do nosso gráfico, nós vamos identificar agora a perseguição aos cristãos. Então, nós sabemos que essa perseguição ela ocorreu, e nós vamos identificar aonde que ela inicia aqui no nosso gráfico, onde que ela acontece no nosso gráfico. Então, vamos ler Daniel 7:21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Então, aqui em Daniel 7, o chifre pequeno, que diz aqui, ele é o anticristo. Então, em Daniel 7, o chifre pequeno é o anticristo. E o que nós vemos aqui, que está dizendo aqui o texto, é que o chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevalecia. Daniel 8, de 23 a 25. E no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então aqui em Daniel 8, está dizendo que o anticristo ele vai ter grande poder, vai destruir os poderosos e o povo santo. Ou seja, ele vai perseguir o povo santo, ele vai perseguir os cristãos. Agora vamos ler Apocalipse 13:7. Apocalipse 13:7. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse.
e deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, ele vai ter poder, esse rei, o anticristo, ele vai ter poder e vai perseguir os cristãos. Então, os cristãos serão perseguidos. Quando isso vai iniciar com maior intensidade? Quando ocorrer a assolação desoladora, quando iniciar o reinado do anticristo. Nós não sabemos se nesse período anterior, de 3 anos e meio, quando nós já falamos que haverá uma expectativa de paz, se essa perseguição vai ser somente uma restrição ou vai ter algum tipo de perseguição. A Bíblia não fala sobre isso. Nós sabemos que no reinado do anticristo, sim, haverá uma grande perseguição, como nós lemos desses textos. Aqui então eu já coloquei esse período da perseguição. Será então nos 3 anos e meio, na segunda parte da 70 semanas, ou seja, durante o reinado do anticristo. E é importante ressaltar que vai acontecer o que? Uma coisa bem interessante. A marca da besta. Então todas as pessoas terão que ter uma marca. Essa marca será, na verdade, será um tipo de um cartão de crédito que vai ser implantado e as pessoas só vão poder comprar e vender se tiverem essa marca. E essa marca, ela vai ser implantada no reinado do anticristo, porque a Bíblia fala que essa marca pertence a um homem, a uma pessoa. Então essa marca está ligada ao anticristo. Nós vemos aí aparecer na internet várias pessoas falando, tem a marca X, a marca Y, o biochip, não sei o que e tal. Não, tudo isso são tecnologias que estão se aperfeiçoando, que vão levar à adoção dessa marca da besta. Ou seja, a tecnologia está se aperfeiçoando para chegar num ponto em que ela possa ser implantada a nível global. Isso vai acontecer durante o reinado do anticristo. Isto vai gerar o quê? Uma grande perseguição aos cristãos. Os cristãos ficarão marginalizados na sociedade, ou seja, serão marginalizados durante o governo do anticristo e com isso serão perseguidos por não estarem obedecendo às regras e às normas determinadas pelo anticristo. Esse bloco é um complemento do bloco anterior. Nós falamos sobre perseguição no bloco anterior e agora nós vamos falar sobre a proteção e a fuga do povo de Deus. Vamos ler então Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, ao qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, aqui está falando o seguinte, que o povo vai passar por uma grande angústia. Nós já vimos essa grande tribulação, já identificamos a tribulação, e quem vai ajudar o povo durante essa tribulação será Miguel. Miguel vai ajudar o povo inscrito no livro, quem estiver inscrito no livro da vida, quem for salvo, será ajudado por Miguel durante esse período. Vamos ler agora Mateus 24. Vamos ler então Mateus 24, de 15 a 20. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávida e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém salvaria,
mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, o que nós observamos aqui? Jesus está mandando o quê? Fugir. Quando ocorrer a assolação desoladora, nós já vimos que a assolação desoladora é um ponto muito importante nas 70 semanas. É um divisor de águas para muitos cenários que nós temos aqui nessas 70 semanas. É um divisor de águas. Então, é importante nós observarmos bem esse ponto. Então, o que Jesus está mandando fazer aqui em relação à proteção? Quando ocorrer a assolação desoladora, o que o povo de Deus deve fazer? Deve fugir, deve empreender uma fuga. Vamos ler agora em Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. A mulher aqui é o que? É a igreja, são as pessoas, são os salvos. Então a mulher está representando, é a figura da igreja dos salvos. Ele está falando que a igreja fugiu para o deserto e que Deus tinha preparado um lugar de subsistência para a mulher no deserto. Então isso aqui é bem importante. Depois eu vou comentar, nós vamos comentar mais sobre isso. Vamos ler agora o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, para que voasse até o deserto, ao lugar onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então aqui, nesses versículos, aqui no capítulo 12 de Apocalipse, nos dá grandes indicações sobre a perseguição. Então aqui nós confirmamos que a perseguição, a grande perseguição da igreja, dos santos, será nesse período da tribulação. Inclusive cita até a quantidade de dias. Então a igreja vai ser sustentada, vai ser protegida durante 1260 dias. Então esse detalhe é bem importante. Esse detalhe confirma que a grande perseguição vai ocorrer nesse período da tribulação, e dá até a quantidade de dias. 1260 dias que a igreja será protegida no deserto. Então é importante, gente, vocês prestarem bastante atenção nisso. Ele está designando um local de proteção. Qual é o local de proteção? O local de proteção é o deserto. Poxa, mas o que é o deserto? O deserto é um local separado, é um local, não é um deserto. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: o deserto é um local fora do sistema do anticristo. Fora do sistema do anticristo. Nós vimos aí que os cristãos, eles não vão aceitar a marca da besta, não vão poder comprar e vender. Então eles vão ficar marginalizados no sistema do anticristo. Então o que tem que se fazer? Tem que se sair do sistema para que haja proteção, né? Aqui a Bíblia está sendo bem enfática. Vai ser sustentada no deserto. As pessoas não serão sustentadas vivendo nas suas casas. Não serão sustentadas morando onde elas moram. Não, isso não vai acontecer, porque não está escrito na Bíblia. Ninguém vai ser amparado, ninguém vai ser sustentado. O anjo não vai ajudar quem estiver vivendo junto com o sistema do anticristo. Os cristãos têm que o quê? Sair para um local separado. Eles têm que ir para um deserto, ou seja, um local longínquo, um local mais remoto, onde não haja contato, onde eles possam plantar, onde eles possam viver longe do sistema do anticristo, sem precisar das coisas que o sistema do anticristo fornece. Então aí sim a igreja vai ser sustentada, vai ser protegida.
Então, continuando a falar sobre a proteção e a fuga, aqui nós temos o ponto de fuga, que nós já vimos no bloco anterior, já falamos qual é o ponto de fuga. Quando ocorrer a assolação desoladora. Esse ponto, a assolação desoladora, ele é muito importante. Só que, quando nós entrarmos nesse período de 7 anos, o que vai acontecer? Você já vai saber o futuro. Então, para isso, você precisa acompanhar, você precisa estar atento, você precisa estar vigiando. Por quê? Quando entrar nesse período de 7 anos, nós vamos entrar num futuro pré-determinado. Nós já sabemos aquilo que vai acontecer, ou seja, sabemos tudo aquilo que vai acontecer com detalhes, porque a Bíblia está nos falando. Então, nós não vamos ficar perdendo tempo com coisas que não vão nos levar a nada. Por quê? Quando terminar a 70 semanas, o que vai acontecer? Vai acabar. Ou seja, a era em que nós vivemos vai acabar. Nós teremos a vinda de Cristo. Então, quando começar a 70 semanas, será o ponto de preparação para a fuga. Se você já quiser preparando antes, é até melhor. Mas, quando começar essas 70 semanas, você tem que deixar tudo aquilo que você está fazendo para você se preparar para o período da tribulação. Se você não se preparar, ou você não acreditar, não, vou deixar esperar acontecer, que daí eu tomo alguma providência, você vai ser pego de surpresa. E como a Bíblia falou, você não vai ter o que fazer, ou seja, não vai dar para você fazer nada. Por quê? Quando começar o reinado do anticristo, quando começar o período da tribulação, o sistema global ele vai entrar em colapso. Isso nós vamos falar com mais detalhes num outro curso que eu estou fazendo, e depois vocês procurem aí no nosso canal, que é o curso Apocalipse Linha do Tempo. Ou seja, nós vamos continuar esse curso, incluindo o conteúdo de Apocalipse em cima desse gráfico. Porque o conteúdo de Apocalipse ele é muito rico, tem muitas coisas, mas ele não tem uma linha do tempo. As pessoas só lendo Apocalipse, você não sabe quando as coisas vão acontecer. E nesse curso nós vamos colocar aqui em cima desse gráfico. E eu já te adianto, a maioria dos eventos vão estar aqui dentro desses 3 anos e meio da tribulação. Então, quando você que está acompanhando, vai estar acompanhando as profecias, vai estar acompanhando, nós falamos aí no bloco anterior sobre a marca da besta, né, que nós já temos a tecnologia, ou seja, a tecnologia ela está avançando e está indicando que o sistema global, ou seja, as 70 semanas está próxima. Por quê? Porque ela vai convergir, ela vai possibilitar que todas as pessoas do planeta sejam marcadas. Tem o que? Tem um biochip, tem uma tatuagem eletrônica, sei lá o que vai ter no momento, mas vai ter uma tecnologia que as pessoas vão comprar e vender, certo? Então isso nós temos que ficar acompanhando, porque quando começar as 70 semanas, é o seu ponto de preparação para a fuga. Você tem que deixar tudo o que você está fazendo e se preparar unicamente para viver o período da tribulação, que será um verdadeiro caos. Se você não se preparar, aí eu digo uma coisa, vai ser muito difícil a sua sobrevivência nesse período. Aqui nesse bloco nós veremos como e quando será o término da assolação desoladora. Nós vimos que a assolação desoladora é um ponto muito importante na semana 70. Ela é um ponto importantíssimo, porque vários eventos se iniciam nessa assolação desoladora, ou seja, no meio da semana. Nós veremos agora quanto vai durar e como vai terminar essa assolação desoladora. Vamos ler então Daniel 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora,
haverá ainda 1290 dias. Então o que Daniel está dizendo aqui no capítulo 12? Ele está dizendo que quando começar a assolação desoladora, essa assolação desoladora vai durar 1290 dias. Vamos ler agora Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para extinguir a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Aqui ele está falando sobre as 70 semanas que foram determinadas. E no final, ele está falando, vamos dizer assim, os objetivos dessa 70 semanas. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. O que significa isso? Significa que, no final das 70 semanas, quando terminar a assolação desoladora, vai ocorrer a segunda vinda de Cristo. Com a segunda vinda de Cristo, vai cessar a ação desoladora. E os salvos serão arrebatados. Então nós vimos o começo e o final dessa segunda parte da 70 semanas, que vai ser o reinado do anticristo. Uma coisa que eu esqueci de falar é que vocês podem observar aí no gráfico. Existe uma diferença aí de 30 dias entre o dia, entre a quantidade de tempo que a assolação desoladora vai existir, né? Ou seja, a quantidade de tempo em que o reinado do anticristo vai existir, e a quantidade de tempo que a igreja vai ser protegida. A igreja vai ser protegida 1260 dias e a assolação desoladora vai ocorrer em 1290 dias. Então existe uma diferença aí de 30 dias. Esses 30 dias, muito provavelmente, a igreja vai ser mais duramente perseguida, porque ela não vai ter uma proteção conforme citado aí dos 1260 dias. Então ela vai ficar desprotegida. Mas aí, é o que eu falo, essa quantidade de tempo é uma quantidade de tempo que foi dada justamente para os cristãos possam montar os cenários, para que eles possam passar a tribulação com mais tranquilidade. Então não existe um rigor nesse período, porque a Bíblia fala o seguinte, que o dia e a hora em que vai ocorrer a vinda de Cristo, ninguém sabe. Então não é para ficar calculando, vai ser tal, não vai ser. Por quê? Não vai ser tal dia, não vai ser tal data, porque não existe tal dia, não existe tal data. Se alguém vier falando que vai ser no dia X, vai ser no dia Y, está errado, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora em que Cristo vai voltar. Então, essa quantidade de tempo é só uma referência para nos ajudar a passar a tribulação. E é assim que nós temos que encarar. Se nós tivermos que passar 30 dias e soubermos que vamos passar 30 dias de tribulação, nós vamos passar esses 30 dias com mais tranquilidade, porque sabemos que é um tempo bem definido. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, porque quando eu comecei a fazer esse curso, quando eu descobri essas datas na Bíblia, eu resolvi colocar todas num gráfico. E eu achei interessante, porque se Deus nos está dando essas datas, essas quantidades de dias, é porque é importante. E nós vamos utilizar. Então, nós vamos através dessa quantidade de tempo, nós conseguimos montar os cenários do Apocalipse. Então nós vimos que a vinda de Cristo vai fazer cessar a assolação desoladora. Então a vinda de Cristo vai acabar com a assolação desoladora e vai concluir um ciclo, ou seja, vai acabar as 70 semanas, nós teremos o último dia, o toque da última trombeta. No próximo bloco eu quero ler um texto que sintetiza a semana 70. Início e término da 70 semana. Assim também, as 70 semanas
que se iniciará imediatamente ao pacto que a inicia entre o príncipe que há de vir e Israel, e terminará exatamente no último dia desta 70 semana, em seu último minuto e segundo, no qual dia ocorrerá a ressurreição dos justos e o arrebatamento dos santos, ante a vinda do Messias, com poder e grande glória, e a unção dos santos, tornando-se pela sua vinda puras todas as coisas, inclusive o santuário, consumando o fim dos séculos. Amém. Aqui nesse bloco nós vamos falar sobre a quantidade de tempo de funcionamento do templo. Então, nós estamos colocando aqui várias quantidades de dias, né? Então, se a Bíblia está nos fornecendo essas quantidades de dias, é porque é importante, é porque nós iremos utilizar. Podemos até não ter uma visão de como utilizar essa quantidade de tempo hoje, mas se a Bíblia está nos informando, é porque é importante. Eu creio que essa quantidade de dias, essas quantidades de dias que a Bíblia está nos informando, visa possibilitar que os santos possam passar a tribulação com maior tranquilidade, ou seja, eles possam se planejar melhor para passar a tribulação. Vamos ver Daniel 8, 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Então, aqui ele está dizendo nesse texto que o santuário vai funcionar 2.300 manhãs e tardes, ou seja, 2.300 dias. Uma parte ele vai funcionar executando os sacrifícios da forma correta, e outra parte ele vai funcionar de forma errônea com a assolação desoladora. Mas ele vai, ao ser concluído, ele vai funcionar 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs. Então, com essa quantidade de tempo, nós podemos calcular que, ao ser construído o templo, até a consumação da assolação desoladora, nós teremos 1.010 dias. Então, essa é mais uma referência, né? Essa quantidade de tempo, todas essas quantidades de tempo que a Bíblia nos dá, são referências para que possamos passar a tribulação. Então aqui nós acrescentamos mais esses 2.300 dias ao nosso gráfico, aqui a nossa linha do tempo de Daniel. Para finalizar o nosso curso, nós vamos ver aqui, nesse bloco, as bodas, as taças e o Armagedon. Vamos ver Daniel 12, 11 e 13. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Então nós já vimos que 1.290 dias é o tempo em que a assolação desoladora irá ser feita no templo. Após 1.290 dias, vai cessar a assolação desoladora. Vai ocorrer o quê? O arrebatamento, como nós já falamos. Mas o que ocorrerá após o arrebatamento? Então ele fala aqui, no versículo 12, né? Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Então, 1.335 dias, o que vai acontecer? Haverão duas situações. Em 1.290 dias, vai ocorrer o arrebatamento. Vai ocorrer a segunda vinda de Cristo. Então, aqueles que forem salvos irão para as bodas do Cordeiro. Irão no céu para as bodas do Cordeiro. E aqueles que ficarem aqui irão receber as taças da ira de Deus. Então, num período aí de 45 dias. Após o derramamento dessas taças, vai ocorrer a batalha final, que é a batalha do Armagedon, quando as forças satânicas irão se reunir para lutar contra Deus, para lutar contra o Cordeiro. Só que serão esmagados,
serão destruídos pelas forças espirituais. Então, esse foi o nosso panorama. Agora, nós vamos desenvolver melhor esse gráfico, ou seja, falar sobre as taças e colocar outras informações no curso que eu estou fazendo, que é Apocalipse, Linha do Tempo. Ou seja, nós vamos colocar o Apocalipse, que está fora de ordem, está fora da ordem cronológica, nós vamos colocar nesse gráfico para que vocês possam entender quando vão acontecer os eventos descritos no Apocalipse. Então, esse curso nós estamos finalizando aqui. Vocês puderam ter uma boa visão dessa profecia de Daniel, que nos baliza o tempo, mostra o futuro, mostra aquilo que vai acontecer. Agora, é importante que você continue estudando, você fique acompanhando, você fique vigilante. Como você vai ficar vigilante? Estudando as profecias. Então, se você ainda não fez, nós temos vários cursos no nosso canal. Procure outros cursos, faça outros cursos, procure estudar, leia a sua Bíblia, para que você fique vigilante, você fique acompanhando o que está acontecendo, para que você não seja pego de surpresa. Deus abençoe a todos. Continuaremos a montar esta linha do tempo no curso Apocalipse, Linha do Tempo, quando nós colocaremos o livro de Apocalipse em cima dessa linha do tempo. Procure este curso no canal Conhecendo a Palavra Profética e assista. Vai ser muito importante porque você saberá com detalhes o que ocorrerá no final dos tempos. Deus te abençoe. Olá, irmãos, ajude-nos nesse projeto de divulgar a palavra profética, para que um número cada vez maior de pessoas possa conhecer o que nos foi deixado por Deus. Inscreva-se neste canal, dê um joinha, bata no sininho para que tudo que seja postado chegue até você. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Prepare-se para passar esse momento tão importante da história, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.